Minhas saudações a todos vocês, meus respeitos pela prática de todos. Vamos passar agora a falar sobre a cerimônia do ar, propriamente dito, o capítulo está no Sutra de Lótus, é o capítulo 11, o aparecimento da Torre do Tesouro. Então, nós, para estudarmos isso, vamos ler todo o capítulo, o aparecimento da Torre do Tesouro, que é o capítulo Roto, né? Capítulo 11 do Sutra de Lótus. Para recorrer ao Sutra de Lótus, eu gostaria primeiramente de citar a importância da tradução dessa obra, né? O Sutra de Lótus foi traduzido originalmente na versão inglesa de Burton Watson, né? Burton Watson traduziu do sânscrito para o inglês e João Rodrigues traduziu para a língua portuguesa. Então, eterna gratidão a essas pessoas por eles terem proporcionado que nós possamos estudar o Sutra de Lótus e compreender o seu significado. O Sutra de Lótus realmente é a iluminação de todos os Budas e de todos os seres do universo. O Sutra de Lótus é o código da iluminação. Então é de vital importância a gente conhecer algo sobre o Sutra de Lótus e principalmente um capítulo todo, né? Como nós vamos estudar agora, o aparecimento da Torre do Tesouro. E por que nós vamos estudar esse capítulo? Porque ele trata da cerimônia do ar, exatamente o que nós estamos querendo reportar. Então, essa cerimônia do ar, esse evento, aconteceu quando isso? De que forma? Em que lugar? Então, vamos fazer algumas considerações iniciais. Primeiramente, vamos estimar a idade da Terra, a idade do Sol e a idade do Sistema Solar. O Sistema Solar, que é onde compreende, é o nosso endereço, né, na galáxia, onde está o planeta Terra e os demais planetas, o Sol, a Lua e diversas milhões de estrelas. Milhões e bilhões. O Sistema Solar tem 4,57 bilhões de anos, ou seja, 4 bilhões 570 milhões de anos. Essa é a idade que o Sistema Solar se formou. A idade da Terra tem 4,54 bilhões de anos, né? Regula mais ou menos com as proximidades da formação do Sistema Solar. E o Sol, 4,60 bilhões de anos. O Sol se formou antes da Terra. Quando a Terra surgiu, a sua formação, o Sol já estava lá prontinho, funcionando. Muito bem. Mas quando que começou a vida na Terra? A vida na Terra começou há 3,5 bilhões de anos. Ou seja, 3,5 bilhões de anos. Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, significa que ela passou 1 bilhão de anos despovoada, ou seja, sem ninguém, deserta, né? Depois que o planeta se formou, não foi logo assim que vieram os primeiros habitantes. Ficou 1 bilhão de anos deserta, sem ninguém, sem nada, sem nenhum movimento. Aí a vida na Terra começou há 3,5 bilhões de anos. E a vida humana, especificamente, há 350 mil anos, surgiu no leste da África. Nossa, então esse país da África, né, esse continente da África é muito antigo, muito antigo e muito originário da população humana. A população humana
Todos nós somos oriundos da África, somos africanos, então. Nós nascemos primeiramente como africanos, depois foi desdobrando, né, em outras raças e outros povos e outros países. E, especificamente, o que nos interessa, a cerimônia do ar. Esse evento ocorreu há aproximadamente 360 mil anos atrás. Ora, muito antes da vida humana. Ou seja, quando esse evento aconteceu, não tinha vida humana na Terra. Aí os senhores vão perguntar como que as pessoas participaram da cerimônia do ar. Não participaram com seus corpos físicos porque não estavam formados. Participaram somente seres espirituais ou com sua energia original, né? Somente espíritos, somente seres com corpos espirituais, não corpos físicos. E essa cerimônia do ar, aqui na Terra, há 360 mil anos atrás, ela surgiu aonde? Aonde aconteceu essa cerimônia do ar? Ela aconteceu nas imediações do Pico da Águia, que é um pico existente na Índia, próximo ao Nepal, né? E naquela localidade, não especificamente dentro do Pico da Águia, porque o Pico da Águia é um local fisicamente pequeno, é uma planíciezinha pequena, né? Num pico elevado, né? Não comportaria nem 15 mil pessoas ali, que dirá milhares de pessoas, né? Obviamente que as pessoas, como não estão com seus corpos físicos, estão com seus corpos etéreos, elas não precisam de espaço físico. Elas podem estar nas imediações, né, do Pico da Águia, acima ou flutuando. Então, só depois que essa cerimônia do ar aconteceu, 10 mil anos depois começaram a surgir os primeiros homens aqui no planeta. Então essa cerimônia do ar, ela não foi com a presença de seres humanos vivos materialmente, fisicamente, né? Os seres humanos que participaram desta cerimônia, como outros seres também de outros planetas, né, extraterrestres, ETs, né, de outros planetas, e outros tipos de criaturas, participaram todos com seus corpos espirituais, inclusive os Budas, os seres iluminados, principalmente, né? Então, está bem explicado o cenário, contexto histórico da cerimônia. Nós vamos passar agora então ao conteúdo. O que aconteceu nessa cerimônia, de que forma isso se deu, né? E qual a finalidade de ter ocorrido tal cerimônia do ar. Essa cerimônia do ar pode-se afirmar que seria a origem do budismo, o início, o start, né? O grande acontecimento marcado e combinado e agendado para acontecer na Terra, no planeta Terra, nesse mundo aqui. Por isso ela foi preparada, ela aconteceu antes dos seres humanos começarem a nascer aqui, né? Antes. Por isso que ela é datada desse período. Então, pessoal, passaremos agora a leitura do capítulo 11, o aparecimento da Torre do Tesouro, que vai dar a descrição completa e detalhada dessa cerimônia do ar. Por que a cerimônia é dita cerimônia do ar? Porque o Buda, os senhores vão ver no decorrer da descrição, coloca
literalmente todos os seres flutuando no ar, né? Então, ninguém está na superfície, né, do planeta, na parte plana ou na parte elevada. Não está em nenhuma parte da superfície, está todo mundo no ar, suspenso. E isso tudo aconteceu na altura do Pico da Águia, na Índia, né? Na região da Índia, né? Não especificamente, mas na região da Índia. Então vamos lá. Capítulo 11, o aparecimento da Torre do Tesouro. Nessa altura, estava na presença do Buda uma torre adornada com 7 tesouros, com 500 yojanas de altura e 50 yojanas de lado. Essa medida de yojanas aí, depois eu posso passar especificamente a conversão, mas a 50 yojanas de lado, tanto de profundidade quanto de lado, significa aproximadamente a metade do raio da Terra, tá? Só para ter uma noção. Então, se você visse um objeto no horizonte que tem a metade do raio da Terra, provavelmente você veria o horizonte todo preenchido com esse objeto, né? Então, só para ter uma noção de tamanho, né? Então, 500 yojanas de altura e 50 yojanas de lado, que se erguera da terra, ou seja, esse objeto emergiu da terra e ficou suspenso no ar. Vários tipos de objetos preciosos a adornavam. Tinha 5.000 grades, 10.000 divisões, e estava decorada com inúmeros estandartes e bandeiras. Grinaldas de joias pendiam, e 10.000 milhões de sinos de joias estavam suspensos delas. Todos os seus 4 lados emitiam uma fragrância de tamalapatra e sândalo, que perfumava todo o mundo. Os seus estandartes e palhos eram feitos dos 7 tesouros, nomeadamente ouro, prata, lápis-lazuli, madrepérola, ágata, pérola e coral. E eram tão altos que chegavam às regiões celestiais dos 4 reis celestiais. Os 4 reis celestiais que vivem nos céus, né? Também como vive Bonten, Tachaco e todas as entidades celestiais. Os deuses do paraíso, Traiatrincha, fizeram chover flores celestiais de Mandarava como oferta à Torre do Tesouro. E os outros seres celestiais, e os dragões, e akashas, Gandharvas, Asuras, Garudas, Kiminaras, Mahoragas, seres humanos e não humanos, numa assembleia de milhares, dezenas de milhões, ofereceram todos os tipos de flores, incenso, colares, estandartes, palanquins e música como dádivas à Torre do Tesouro, prestando-lhe reverência, honra e louvor. Nessa ocasião, o som de uma potente voz saiu da Torre do Tesouro, dizendo palavras de louvor. Excelente, excelente, Sakyamuni, honrado pelo mundo, que possuas uma grande e equânime sabedoria, uma lei para instruir os bodhisattvas, guardada e mantida em mente pelos Budas, o Sutra de Lótus da Lei Maravilhosa, e o pregues para o bem da grande assembleia. É tal como dizes, Sakyamuni, honrado pelo mundo, tudo o que expuseste é a verdade. Essas foram as palavras, né? Nessa altura, os 4 tipos de crentes viram a grande torre suspensa no ar e ouviram a voz que saía da torre. Todos experimentaram a alegria da lei, maravilhando-se perante esses fenômenos que nunca antes tinham presenciado. Levantaram-se dos seus lugares, juntaram as palmas das mãos em reverência e retiraram-se para um lado.
Nessa altura, havia um Bodhisattva chamado Grande Alegria da Pregação. Ele entendia as dúvidas que iam nas mentes dos seres celestiais e humanos, asuras e outros seres do mundo. Ele disse ao Buda: honrado pelo mundo, por que razão surgiu na Terra essa torre do tesouro? E por que é que essa voz se ouve no seu interior? Vamos fazer aqui um parênteses, né? Parece a introdução que nós lemos lá sobre o Abu Tsubo, que perguntou a Nichiren Daishonin por que a torre do tesouro havia surgido, né? Mesmo tipo de pergunta. Então, continuando. Nessa altura, o Buda disse: Bodhisattva, grande alegria da pregação, na torre do tesouro está o corpo completo de um Tathagata, ou de um Buda, né? Há muito tempo atrás, para lá de imensuráveis, milhares de dezenas de milhares de milhões de asânquias de mundos para o leste, numa terra chamada Pureza do Tesouro, existia um Buda chamado Muitos Tesouros, que é o Buda Tarô, né? Quando esse Buda estava originalmente a levar a cabo a via do Bodhisattva, ele fez um grande voto, dizendo: se após eu ter entrado em extinção nas terras das 10 direções existir um lugar onde o Sutra de Lótus seja pregado, então a minha torre funerária, por forma a que eu possa ouvir o Sutra, aparecerá nesse local para prestar testemunho do Sutra e louvar a sua excelência. Então, esse Buda, né, Muitos Tesouros, é o Buda Tarô. Quando ele estava originalmente a levar a cabo a via do Bodhisattva, o que significa isso? Ele ia deixar o estado de Bodhisattva e ia ingressar definitivamente no estado de Buda, né? Levar a cabo é isso. Então ele, após eu ter entrado em extinção, o que é isso? Depois que ele cumpriu a existência como Buda e entrou no Nirvana dele, né? Em extinção. Nas terras das 10 direções existia um lugar onde o Sutra de Lótus seja pregado, então a minha torre funerária, por forma que eu possa ouvir o Sutra, aparecerá nesse local para prestar testemunho do Sutra e louvar a sua excelência. Continuando. Quando esse Buda completou a via do Budado, ou seja, o estado de iluminação, né? E estava prestes a entrar em extinção, no meio da grande comunidade de seres celestiais e humanos, ele disse aos monges: após eu ter entrado em extinção, se alguém quiser oferecer esmolas ao meu corpo completo, deve erigir uma grande torre. Esse Buda, através dos seus poderes transcendentais e do poder do seu voto, assegura que nos mundos, através das 10 direções, não importa em que lugar, se existir alguém que pregue o Sutra de Lótus, essa torre do tesouro aparecerá na sua presença e o seu corpo completo estará nessa torre, falando palavras de louvor e dizendo: excelente, excelente. Grande alegria da pregação, agora esta torre do Tathagata, Muitos Tesouros, porque ele ouviu a pregação do Sutra de Lótus, apareceu do chão e fala palavras de louvor, dizendo: excelente, excelente. Nessa altura, o Bodhisattva, grande alegria da pregação, conhecendo os poderes transcendentais do Tathagata, falou ao Buda dizendo: honrado pelo mundo, nós desejamos ver o corpo desse Buda. O Buda disse ao Bodhisattva e Mahasattva, grande alegria da pregação. Esse Buda, Muitos Tesouros, tomou um profundo voto dizendo: quando a minha torre, de modo a que eu ouça o Sutra de Lótus aparecer na presença de um dos Budas, se existir alguém que deseje mostrar o meu corpo aos 4 tipos de crentes, então que os vários Budas que são emanações desse Buda e que estão a pregar a lei em mundos pelas 10 direções, ou seja, em mundos longínquos, né? Retornem todos e se reúnam em torno desse Buda num único local.
Apenas quando isso estiver feito é que meu corpo se tornará visível. Grande alegria da pregação, eu reunirei agora os vários Budas que são emanações do meu corpo e que estão a pregar a lei nas terras das 10 direções. Sakyamuni disse isso para o grande alegria da pregação, né? Continuando, grande alegria da pregação disse ao Buda, honrado pelo mundo, nós desejamos também ver esses Budas que são emanações do honrado pelo mundo e lhes prestar obediência e oferecer esmolas. Então, o que está acontecendo é que o grande alegria da pregação, pessoal, ele está curioso de ver as emanações do Buda Sakyamuni, né, e prestar louvor tanto ao Buda Muitos Tesouros, que ele falou que ele seria visível após todas as emanações e o do Buda estarem ali num local, no mesmo local, né, logicamente reunidos ali, aí que ele se tornaria presente, né? Ou seja, se o Buda Sakyamuni trouxesse todas as emanações dele, né, de forma a se compactar numa entidade só, o Buda Tarô surgiria também junto, né? Então, grande alegria da pregação disse ao Buda, honrado pelo mundo, nós desejamos também ver esse Buda, que são emanações do honrado pelo mundo, e lhes prestar obediência e oferecer esmolas. Nessa altura, o Buda emitiu um raio de luz do tufo de pelo branco entre as suas sobrancelhas. Então, o Buda Sakyamuni tinha um tufo de pelos brancos entre as duas sobrancelhas que projetou um raio de luz, tornando imediatamente visíveis os Budas da região leste em terras numerosas, como 500 dezenas de milhares de milhões de nayutas de grãos de areia do Ganges. Nessas terras o solo era feito de cristal e estavam adornadas com árvores e mantos de joias. Estava repleta de incontáveis milhares, dezenas de milhares, milhões de bodhisattvas em toda parte. Estavam penduradas cortinas de joias com redes de joias cobrindo-as. Os Budas nessas terras pregavam as várias doutrinas da lei com vozes potentes e maravilhosas e podiam ver-se imensuráveis milhares, dezenas de milhares, milhões de bodhisattvas enchendo essas terras e pregando a lei para a Assembleia. Igualmente nas regiões sul, oeste e norte e nas 4 regiões intermediárias, em cima e embaixo, onde quer que o raio de luz do tufo de pelo branco, um sinal característico dos Budas, iluminasse o mesmo, era visível. Então, explicando esse raio de luz que o Buda Sakyamuni, através de seus poderes transcendentais, né, emitiu, é como se fosse um holograma. E o holograma, hoje, a gente conhece pela ciência, já é uma realidade, não é uma ficção, né? O holograma existe, tá? Fisicamente, e é um invento, né, que projeta imagens reais, verdadeiras, né? Que você julga que a pessoa está ali naquele local, mas aquilo não passa de uma imagem projetada. Então, o que o Buda Sakyamuni fez aí não foi nada de... Quer dizer, é lógico que foi algo fantástico, né? Sem dúvida, mas muitos poderiam dizer, isso não existe. Existe sim. Um holograma já é conhecido, já é uma tecnologia conhecida nos nossos dias atuais. Naquela época nem se sonhava, né? Lógico, nem existia a sociedade ainda formada, né? Nessa altura, os Budas das 10 direções falaram, cada um a multidão de bodhisattvas, dizendo: bons homens, agora devo ir ao mundo Sarra, que é este aqui, né? É o planeta Terra, no lugar onde o Buda Sakyamuni está, e também oferecer esmolas à torre do tesouro do Tathagata Muitos Tesouros. Então eles estão dizendo que eles iriam providenciar a vinda deles para cá, para o planeta Terra, né? E oferecer
esmolas e devoção ao Buda Sakyamuni e ao Buda Tarô, muitos tesouros, porque o Buda Tarô estava ali presente com a Torre do Tesouro, né? O mundo Sarrá tornou-se imediatamente num lugar limpo e puro, ou seja, purificou aqui. O chão era de lápis lazuli, estava adornado com árvores de joias e cordões de ouro marcavam os 8 caminhos. Então, a simples presença desses Budas, a vinda desses Budas para cá, para o planeta Terra, purificou imediatamente todo o planeta, né? Tornando a descrição que está sendo dada aqui agora, que o mundo Sarrá é o mundo conhecido mundo da tolerância, que Nichiren Daishonin orienta, né? É o mundo da tolerância. Todo mundo sabe que esse mundo aqui é cheio de perversidades e muitas criaturas horrendas que habitam aqui, né? Na atualidade, né? Mas nessa época não havia nada, não tinha civilização, não tinha ninguém. Então os Budas vieram e purificaram todo o mundo Sarrá imediatamente, convertendo-o num lugar limpo e puro. Continuando, o chão era de lápis lazuli, estava adornado com árvores de joias e cordões de ouro marcavam os 8 caminhos. Não existiam aldeias, vilas ou cidades, de fato, né? Grandes mares ou rios, montanhas, cursos d'água ou florestas. Grandes joias de incenso ardiam e flores de mandarava cobriam o chão por toda parte. Redes e cortinas de joias estavam penduradas com sinos de joias, e só os membros da Assembleia aí estavam reunidos, tendo todos os outros seres celestiais e humanos sido removidos para outra região. Então os seres celestiais e humanos já teriam saído da Assembleia, restando apenas os membros da Assembleia, que seriam posteriormente seres humanos, né? Nessa altura, os Budas, cada um com um grande Bodhisattva como seu assistente, chegaram ao mundo Sarrá e prosseguiram para uma posição por baixo de uma das árvores de joias. Cada uma dessas árvores de joias media 500 yojanas de altura e estava adornada com ramos, folhas, flores e frutos de proporções adequadas. Então, imagina, 500 yojanas de altura era a mesma altura da Torre do Tesouro. Essas árvores, então, eram quilométricas, gigantescas, né, de centenas de quilômetros de altura, né? Sob todas as árvores de joias estavam tronos de leão, com 5 yojanas de altura, e também estes estavam decorados com grandes joias. Então, cada um dos Budas tomou um desses lugares, sentando-se com as pernas cruzadas. Um parêntese aqui. Por isso que a gente entende por que na história, né, na Índia, o Buda Sakyamuni, ao assumir a sua iluminação, ele sentou-se próximo de uma árvore, né? Porque é exatamente a mesma descrição que aconteceu na cerimônia do ar, e foi por isso mesmo que ele, como Siddhartha Gautama, que ele era, como mortal comum, sentou-se na árvore, né, Bodhi, né, para atingir a iluminação, né? Continuando. Cada uma dessas árvores de joia media 500 yojanas de altura e estava adornada com ramos, folhas, flores e frutos de proporções adequadas. Sob todas as árvores de joias estavam tronos de leão com 5 yojanas de altura, e também estes estavam decorados com grandes joias. Então cada um dos Budas tomou um desses lugares, sentando-se com as pernas cruzadas. Dessa forma, os assentos foram ocupados através do mundo, mas ainda assim não tinham fim as emanações do Buda Sakyamuni, que chegavam de uma só direção. Nessa altura, o Buda Sakyamuni, desejando providenciar espaço para todos os Budas, que eram emanações do seu corpo, transformou ainda 200 dezenas de milhares de milhões de nayutas de terras em cada uma das 8 direções, tornando-as limpas e puras e sem infernos, sem espíritos esfomeados, bestas ou asuras. Então, abrindo um parênteses aqui,
A propriedade do Buda Sakyamuni, né, uma delas, né, místicas, é transformar esses mundos em mundos de pureza, ou seja, esses mundos são planetas, gente, né? Então ele pegou vários desses planetas e purificou, tornando limpo e puro, sem infernos, né? Sem nenhum inferno, sem nenhum espírito esfomeado, sem nenhuma besta ou assura. Ele também deslocou todos os seres celestiais e humanos para outra região. O chão dessas terras, por ele transformadas, era de lápis lazuli, estava adornado com árvore de joias, medindo cada uma dessas árvores 500 yojanas de altura, adornada com ramos, folhas, flores e frutos de proporções adequadas. Existiam tronos de leão sobre todas essas árvores de joias, com 5 yojanas de altura, decorados com vários tipos de tesouros. Também essas terras eram 100 grandes rios ou montanhas, ou quaisquer cordilheiras reais, tais como os montes Muxilinda, os montes Mahamuxilinda, os montes Grande Círculo de Ferro ou o Monte Sumeru. A área total correspondia a uma única terra búdica. Toda a região era nivelada e era suave. Cortinas cruzadas por galões de joias estavam espalhadas por toda parte. Estandartes e palanquins pendiam grandes joias de incenso, ardiame e flores celestiais de joias cobriam o chão por toda parte. Incensos ardiam, e flores celestiais de joias cobriam o chão por toda parte. Nessa altura, as emanações do Buda Sakyamuni da direção leste, Budas de terras iguais em número a centenas, milhares, dezenas de milhares de milhões de nayutas de areia do Ganges, cada um pregando a lei, se tinham reunido ali. E pouco a pouco os Budas das 10 direções foram chegando e reunindo-se dessa forma, sendo acomodados nas 8 direções. Nessa altura, cada uma das direções estava repleta de Budas, Tathagatas e 400 dezenas de milhares de milhões de nayutas de terras. Nessa altura, os Budas, cada um sentado sob uma das árvores de joias, instruíram seus assistentes no sentido de irem saudar o Buda Sakyamuni. Cada Buda entregou ao seu assistente um braçado de flores de joias e disse: "Bom homem, deves ir ao monte Gridakuta, no lugar onde está o Buda Sakyamuni." Esse monte é na Índia, tá? Onde apareceu o Gautama Siddhartha. "E falar-lhe segundo as minhas instruções. Diz: as tuas malheitas são poucas e poucas as tuas preocupações? De espírito e vigor estás bem e satisfeito? Estão os bodhisattvas e ouvintes todos bem e em paz? Então, pega nestas flores de joias e espalha-as sobre o Buda como uma oferta e diz: o Buda deseja participar na abertura desta torre do tesouro." Todos os Budas instruíram os seus assistentes para falarem dessa forma. Nessa altura, o Buda Sakyamuni viu os Budas, que eram suas emanações, todos reunidos, cada um sentado num trono de leão, e ouviu todos esses Budas dizerem que desejavam participar na abertura da Torre do Tesouro. Levantou-se de imediato do seu assento e suspendeu-se em pleno ar. Todos os 4 tipos de crentes se levantaram e, juntando as suas mãos de palmas unidas, fitaram o Buda com uma só mente. O Buda Sakyamuni, com os dedos da sua mão direita, abriu então a porta da Torre dos 7 Tesouros. Um forte som saiu dela, como o som dos fechos e trancas do portão de uma grande cidade a serem removidos. E de imediato todos os membros da Assembleia puderam ver o Buda muitos tesouros, sentado num trono de leão dentro da Torre de Tesouros. O seu corpo inteiro e incorrupto, sentado como se que ocupado em meditação. E ouviram-no dizer: "Excelente, excelente Buda Sakyamuni,
falaste este sutra de lótus de forma inspirada. Eu vim até aqui por forma a poder ouvir este sutra. Então, os 4 tipos de crentes, vendo esse Buda que tinha entrado em extinção há imensuráveis milhares de dezenas de milhares de milhões de kalpas, falar dessa maneira, maravilharam-se perante o que nunca tinha conhecido antes e pegaram nos montes de flores celestiais e espalharam-nas sobre o Buda Muitos Tesouros e sobre o Buda Sakyamuni. Nessa altura, o Buda Muitos Tesouros ofereceu metade do seu lugar na Torre de Tesouros ao Buda Sakyamuni, dizendo: Buda Sakyamuni, senta-te aqui. O Buda Sakyamuni entrou de imediato na torre e ocupou metade do lugar, sentando-se de pernas cruzadas em posição de lótus. Nessa altura, os membros da grande assembleia, vendo os 2 Tathagatas sentados de pernas cruzadas no trono de leão da torre dos 7 tesouros, pensaram: esses Budas estão sentados lá longe, nas alturas. Se ao menos os Tathagatas empregassem os seus poderes transcendentais para nos permitir juntarmos-nos a eles no ar. De imediato, o Buda Sakyamuni usou seus poderes transcendentais para elevar no ar os membros da grande assembleia e, com uma potente voz, dirigiu-se aos 4 tipos de crentes, dizendo: quem é capaz de pregar cabalmente o Sutra de Lótus da lei maravilhosa nesse mundo sarrá? Agora é o momento de o fazer, porque antes do Tathagata entrar no Nirvana, o Buda quer confiar esse Sutra de Lótus da lei maravilhosa a alguém de modo a que possa ser preservado. Nessa altura, o honrado pelo mundo, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: esse senhor sagrado, este honrado pelo mundo, apesar de ter entrado em extinção há muito tempo atrás, senta-se ainda na Torre do Tesouro, vindo até aqui em prol da lei. Porque é que então vocês não lutam igualmente pelo bem da lei. Esse Buda passou a extinção há um interminável número de kalpas atrás, mas em muitos lugares ele vai ouvir a lei, porque essas oportunidades são raras de encontrar. O Buda originalmente fez um voto dizendo: após eu ter entrado em extinção, onde quer que eu vá, em qualquer lugar, o meu intuito constante será ouvir a lei. Além disso, essas emanações do meu corpo, Budas imensuráveis em número como as areias do Ganges, vieram até aqui desejando ouvir a lei e poderem assim ver o Tathagata Muitos Tesouros que passou a extinção. Cada um abandonou as suas terras maravilhosas, bem como as suas multidões de discípulos, os seres celestiais e humanos, dragões e espíritos, e as ofertas que tinha recebido, e veio para esse lugar com o propósito de garantir que a lei perdurará por muito tempo. De modo a assentar esses Budas, eu empreguei poderes transcendentais, deslocando imensuráveis multidões, tornando as terras limpas e puras, conduzindo cada um desses Budas até a base de uma árvore de joias, adornada com as flores de lótus, adornam um lago claro e fresco. Sob essas árvores de joias estão tronos de leão, e os Budas sentam-se neles, adornando-os com o seu brilho, como uma grande tocha ardente na escuridão da noite. Os seus corpos exalam um maravilhoso incenso, que penetra nas terras das 10 direções. Os seres viventes são capturados pelo aroma, incapazes de refrear a sua alegria, como se um grande vento agitasse os ramos de pequenas árvores. Através desses meios expeditos, eles garantem que a lei perdurará por muito tempo. Assim, eu digo à Assembleia: após eu ter passado a extinção, quem poderá receber e guardar, ler e recitar este sutra? Agora, na presença do Buda, deixai-o aproximar-se e dizer o seu voto.
Este Buda, muitos tesouros, ainda que se tenha extinguido há muito tempo atrás, devido ao seu grande voto, ruge o rugido do leão. Buda, muitos tesouros, eu próprio e esses Budas, emanações que aqui se reuniram, sabemos que este é o nosso objetivo. Ó, filhos de Buda, quem poderá guardar a lei? Deixai-o fazer um grande voto, para garantir que ela perdurará por muito tempo. Aquele que for capaz de guardar a lei deste sutra, terá desse modo oferecido esmolas a mim e ao Buda muitos tesouros. Este Buda, muitos tesouros, viaja constantemente através das 10 direções pelo bem desse sutra. Aquele que guardar esse sutra terá também oferecido esmolas às emanações búdicas que vieram até aqui, adornando e tornando brilhantes todos os vários mundos. Se alguém pregar este sutra, será capaz de me ver, de ver o Buda muitos tesouros e de ver estas emanações búdicas. Todos vós, bons homens, deveis considerar cuidadosamente, este é um assunto difícil. É apropriado que façais um grande voto. Os outros sutras são numerosos como as areias do Ganges, mas ainda que expusesseis todos esses sutras, isso não seria comparável em dificuldade. Se fosseis medir o Monte Sumeru e arremessá-lo para longe, para as imensuráveis terras búdicas, isso também não seria difícil. Se usasseis o dedo do vosso pé para mover um universo, chutando-o para terras longínquas, isso também não seria difícil. Se permanecesseis no paraíso, cume do ser, e pelo bem da Assembleia, pregasseis incontáveis outros sutras, isso também não seria difícil. Mas se após o Buda ter se extinguido, no tempo do mal, puderes pregar este sutra, isso será realmente difícil. Se existisse uma pessoa que pregasse no céu com a sua mão e andasse às voltas com ele, isso não seria difícil. Mas se após eu me ter extinguido, alguém conseguir copiar e abraçar esse sutra, isso será difícil realmente. Se alguém pegar na grande terra e a colocar na unha do seu dedo e ascender com ela ao paraíso Brahma, isso não será difícil. Mas se após o Buda ter se extinguido, no tempo do mal, alguém, ainda que por um instante, ler esse sutra, isso será realmente difícil. Se quando vier o fogo, no final do Kalpa, alguém carregar erva seca às costas e entrar no fogo sem se queimar, isso não seria difícil. Mas se após eu me ter extinguido, se alguém puder abraçar esse sutra e pregá-lo, mesmo que para apenas uma pessoa, isso será realmente difícil. Se alguém viesse a abraçar esse repositório de 84 mil doutrinas, de 12 divisões de sutra, e o expusesse a outros, fazendo os ouvintes adquirir os 6 poderes transcendentais, ainda que alguém pudesse fazer isso, isso não seria difícil. Mas se após eu me ter extinguido, alguém puder aceitar esse sutra e perguntar pelo seu significado, isso será realmente difícil. Se alguém expõe a lei, possibilitando a milhares, dezenas de milhares, milhões, um imensurável número de seres viventes, igual ao das areias do rio Ganges, tornar-se arates, dotados dos 6 poderes transcendentais, ainda que alguém possa conferir tais benefícios, isso não seria difícil. Após eu me ter extinguido, se alguém puder honrar e promover um sutra como este, isso será realmente difícil. Em prol do caminho do Budado, em imensuráveis números de terras, desde o princípio até agora, eu preguei largamente muitos sutras, e dentre eles, este sutra é o principal. Se alguém consegue sustentá-lo, estará sustentando o corpo de Buda, de todos vocês, bons homens. Depois de eu me ter extinguido, quem poderá aceitar e promover esse sutra? Agora, na presença do Buda, deixai-o aproximar-se e fazer o seu voto. Esse sutra é difícil de sustentar.
Se alguém o fizer, mesmo que durante um curto período, eu seguramente rejubilarei, assim como os outros Budas. Uma pessoa capaz disto ganha a admiração dos Budas. É a isto que eu chamo valor. É a isto que eu chamo diligência. É a isto que eu chamo observar os preceitos e praticar duta. Dessa forma, pode ser alcançada rapidamente a via do Budado. E, se em existências futuras alguém puder ler e sustentar esse sutra, será um verdadeiro filho do Buda, residindo numa terra imaculada e boa. Se após o Buda ter passado a extinção, alguém compreender o sentido desse sutra, ele será os olhos do mundo para os seres celestiais e humanos. Se nessa terra terrível, temível, alguém puder pregar este sutra, ainda que por apenas um momento, ele merecerá receber esmolas de todos os seres celestiais e humanos. Fim do capítulo. É extraordinário, né? A explicação que o Buda Sakyamuni está falando sobre a importância da divulgação do Sutra de Lotus na era atual, a era da maldade, a era de Mapô, né? E que a pessoa, ao estar executando a leitura do Sutra ou o Ongyo, está alegrando a milhões de Budas, né? O Buda Tarô se desloca e se torna presente na sua frente, no momento do seu Gongyo, da realização do seu Gongyo. Ele ergue a torre de tesouro junto com o Buda Sakyamuni e todos os Budas e Bodhisattvas, né? Então, Nichiren Daishonin, ao inscrever o Daigo Honson, ele fez a forma nas exatas proporções da Torre do Tesouro, né, que o Buda Tarô, que está descrito aqui no surgimento da Torre do Tesouro na cerimônia do ar. A cerimônia do ar foi uma preparação ao Sutra de Lotus, foi uma introdução, foi uma combinação de preservar o ensino e a lei aqui no planeta Terra, no mundo Sarrá, né? Foi dado a saída, a largada, para que depois o próprio Buda Sakyamuni viesse fazer o seu advento, o Buda Nichiren Daishonin veio fazer o seu advento também, completando o ciclo, né, de tudo aquilo que fora prometido na cerimônia do ar, né, que foi estabelecido, né, com esses dizeres do Buda Sakyamuni e do Buda Tarô, muitos tesouros. Então, eu fico por aqui. Espero que seja assim do profundo sentimento e compreensão de todos. Tenho certeza que o fato da gente compreender o capítulo do surgimento da Torre do Tesouro, né, vai dignificar a cada dia, cada Gongyo que nós realizarmos, né, e sobretudo a nossa fé, né, porque nós somos genuínos bodhisattvas e estávamos aqui no planeta muito antes dos seres humanos e de nós agora como seres humanos e os restantes dos seres habitarem aqui, né? A cerimônia do ar foi estabelecida num tempo inimaginavelmente longo, né? Como eu falei, cerca de 360 mil anos atrás. É algo que a história não tem capacidade para registrar, né? Mas é algo que está no conteúdo da propagação, da divulgação e da implantação do budismo nesse planeta, nesse mundo Sarrá, a fim de purificar esse mundo, tá? Veja bem que o Buda Sakyamuni poderia facilmente chegar aqui e tirar todos os infernos, todas as criaturas demoníacas, né? Todas as maldades, purificando o mundo. Mas isso não é feito dessa forma. Está sendo feito, está sendo transportado criaturas de todas as partes da galáxia, de outras galáxias inclusive,
vindo para cá para nascer como ser humano, para fazer suas experiências como seres viventes, né? Logicamente que as maldades imperam no planeta em grande número, e é preciso que os bodhisattvas, nós todos, né, unidos, possamos cada vez mais estender o nosso conhecimento, as nossas dádivas em prol das pessoas, né? Que é ensinar o budismo para todo mundo. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Obrigado por esse estudo magnífico. Muito obrigado a todos. Boa sorte e felicidades. Tchau, tchau.